Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós estamos fazendo aí de domingo a quinta-feira, sempre por volta aí de 9h30, tá? Estamos aqui lendo a Bíblia agora, né? Aos poucos a gente vai se adequando e vai tentando aí construir um padrão, tá? A gente começou lendo 5 capítulos para poder discorrer em 30 minutos. A gente começou a perceber que não dava. Continuamos lendo 5 e tentando discorrer em 1 hora. E a gente viu que ainda não dava. E agora nós já estamos aí lendo 2 capítulos, né? Para tentar discorrer aí dentro de 1 hora. Mas a gente, né, percebeu que o ideal seria realmente menos capítulos. E a gente tivesse uma liberdade aí de em média 1 hora para poder discorrer nesses 2 capítulos da Bíblia. Talvez algum dia possa ser 3, né, quando os capítulos são menores, mas em Gênesis os capítulos são gigantescos. Então nós até o momento estamos lendo 3 capítulos por dia para podermos estar refletindo. Hoje nós vamos refletir o capítulo 31 e 32 de Gênesis. Já passamos da metade do livro. Daqui aí, quem sabe, mais uns 10 dias a gente termina o livro de Gênesis. O primeiro livro já vai ter sido concluído aí e entraremos ali em Êxodo. Deus abençoe Deise, Deus abençoe Malu, Deus abençoe Kate. A paz do Senhor, cada um de vocês. André apareceu, sumida, virou manchete. Karine, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que vocês tenham lido aí, né? Porque a gente teve 3 dias aí para ler esses 2 capítulos, porque ontem eu acabei trazendo aqui um testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida desde que eu saí do deserto, né? O deserto, para quem quiser saber a história, tem a jornada ao santuário, que inclusive temos a nossa mentoria número 3 nessa sexta-feira às 8 horas, tá? Quem tá participando aí, fica atento, por favor. Eu gosto que vocês estejam ao vivo comigo, eu não gosto de ficar falando sozinho, eu gosto de perguntar, tá? Quando vocês não respondem, eu fico aqui, né, me sentindo assim solitário. Eu gosto da participação de todos, tá bom? Então, a Andréa ontem mesmo não entrou. E geralmente é ela que gosta de responder as coisas. Vocês começam a criar o costume de responder, gente, em nome de Jesus. Porque isso me motiva, me deixa animado. Quando eu pergunto e ninguém responde, eu vou ficando tristinho. Olha lá, mas justifiquei. Mas ontem foi um testemunho, né, que eu deixei para vocês a respeito do que Deus tem feito desde quando Ele me tirou do deserto, e aos pouquinhos as coisas têm ficado mais claras depois de alguns anos, né? São 10 anos de caminhada depois que eu saí do deserto, e Deus em nome de Jesus, em março vai estar entregando aquilo que Ele me prometeu há 17 anos atrás. 17 anos atrás, né? Média de 16, 15 anos atrás Ele me prometeu. Tô dentro aí do rol das promessas aí, longínquas de Deus, né? Deus às vezes separa algumas pessoas e dá uma promessa e leva décadas para poder se cumprir a promessa. Enquanto o pessoal tá entrando, ó, Luiz, já ensaiou, Luiz? Já chegou em casa? Deus abençoe sua vida. Enquanto o pessoal tá entrando aí, eu só vou deixar aqui a dica para quem ainda não sabe, tá? Onde é que tá, gente? Tá lá embaixo, esqueci de apagar. Tá aqui, gente, ó. Aí é o link da bio, na minha bio, você toca aí nesse link, você vai ser redirecionado para outra página lá dentro do Linktree. E dentro dessa página do Linktree, deixa eu tirar os comentários aqui rapidinho, você encontra meu e-book, o link para a loja da Amazon, que nós somos afiliados, então se você comprar qualquer coisa na Amazon, a gente é abençoado com comissão. O grupo do Zap que eu criei recentemente, algumas pessoas têm entrado, onde a gente está compartilhando coisas, quando eu aviso, quando a live está entrando ao ar, quando a live termina eu jogo o vídeo lá, fica mais fácil de você encontrar e tudo mais. Entra dentro do grupo do Zap, para a gente começar a construir essa comunidade, que daqui a um tempo vai ser necessária, tá? Vocês já estão vendo o que está acontecendo aí.
a dificuldade que está tendo sobre a liberdade de expressão. Então daqui a um tempo a gente vai ter que ter um lugar separado, um lugar fechado, onde a gente vai poder falar com mais liberdade as coisas. Então, em nome de Jesus, toca lá, entra no grupo do Zap, porque você já vai estar se acostumando, né, e se preparando para quando chegar esse momento em que a gente vai ter pouco acesso, né, vai dificultar o nosso acesso ao nosso contato online. E Jornada ao Santuário é justamente essas mentorias que eu faço de 15 em 15 dias aí, falando a respeito do projeto do Plano de Salvação, onde os irmãos terão a oportunidade de se examinar segundo a luz das Sagradas Escrituras, se realmente já passaram pelo novo nascimento ou não. Porque muitos são os convencidos, mas poucos são os convertidos. Muitos são os chamados, mas poucos são os eleitos. E muitas pessoas vivem enganadas e elas mesmas não sabem que ainda não são salvas. Infelizmente, muitos terão grandes surpresas quando estiverem diante de Cristo. Senhor, em teu nome eu não fiz isso, Senhor, no teu nome eu não fiz aquilo, e ele vai falar abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem muito cristão que não sabe, que não nasceu de novo, acredita numa religiosidade vazia, e aí o projeto está aí para ensinar e para cada um se examinar diante à luz das Sagradas Escrituras, tá? Quem quiser entra lá, e lá está meu testemunho, Jornada ao Santuário. Vamos voltar para cá. Nós vamos hoje falar a respeito de Gênesis capítulos 31 e 32, tá? A gente terminou ali Jacó pedindo para que Labão viesse pagar o salário dele, né? Porque ele ficou 14 anos ali trabalhando para poder conquistar as esposas, e ele mesmo não tinha construído nada para ele. E aí ele pede agora uma oportunidade de ele ser ressarcido, de ele poder agora conquistar alguma coisa enquanto trabalha, para que ele possa construir o patrimônio dele, tá? Então no verso primeiro, antes disso vamos orar, senão daqui a pouco eu entro aqui, a gente vai embora e eu nem oro. Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo a Deus pela reflexão, pela palavra, por nossas vidas, pela salvação em Cristo. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, neste momento, vemos lhe render graças mais uma vez por essa rica oportunidade, por mais essa sola escritura. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem criado de podermos compartilhar, dividir e aprender um pouco mais da Tua Palavra. Rogo que o Senhor venha atuar em nós, em nossos corações, em nossas mentes, ó Senhor, nos dá a iluminação necessária, o discernimento necessário para que possamos compreender as verdades contidas na reflexão destes 2 capítulos que estaremos estudando, refletindo nessa noite, Deus. Rogo por esses que estão presentes, rogo para aqueles que vão entrar, aqueles que vão assistir no decorrer do dia, da semana, da vida, que o Senhor venha estar usando aqui, Senhor, esse espaço, esse tempo, esse momento de reflexão, para que pessoas que já são salvas venham amadurecer, crescer na graça, e aquelas que ainda não são venham ser impactadas e quem sabe venham se render ao senhorio, venham se render total e completamente ao senhorio de Cristo. Vá assim nos abençoando, nos conduzindo neste momento. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Deixa eu ativar os comentários aqui que estavam desativados. Deus abençoe. Glórias ao Senhor. Deus abençoe a vida de todo mundo que está passando por aí, tá? Então, gente, vamos voltar para cá, tá? Capítulo 31, 32 que vamos ler. Versículo 1 está escrito: Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que dizia: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Jacó estava roubando mesmo Labão? Vocês que leram aí o capítulo 31, Jacó estava roubando Labão, o tio dele? Jacó estava roubando Labão? Seria isso possível? Tipo assim, Jacó faria isso? Em roubar Labão? Seria possível Jacó roubar Labão? Sim ou não? Seria possível? Presta atenção no que eu estou perguntando. Tá, ele não estava roubando. Mas agora segunda pergunta: seria possível que Jacó fizesse isso? Jacó poderia sim roubar Labão? Sim ou não? Ele não estava, e realmente ele não estava roubando, não. Ele estava sendo realmente honesto. Mas seria possível de Jacó roubá-lo? Roubar o tio? Conhecendo Jacó, sabendo da história dele, do passado dele, seria possível que Jacó roubasse o próprio tio? Sim ou não?
Possível sim, olha lá, o André colocou, possível sim, mas ele não estava privando. Mas ele poderia porque ele não tem, porque até o momento, a gente está vendo, até o momento, Jacó não teve um encontro com Deus. A gente viu isso em vários versículos. Gente, é engraçado. Sempre quando a gente lê a Bíblia de novo, a gente vai aprendendo coisas. E eu tenho aprendido muito nessas leituras que nós estamos fazendo aí, desde quando começou o ano, desde ali da virada do ano ali, quando a gente começou a ler a Bíblia. Eu tô aprendendo muito, tá? Coisas que eu não sabia, coisas que eu aprendi agora. Como a percepção de que Jacó não era convertido. Eu nunca tinha me atinado. Foi nas reflexões, lendo e meditando e refletindo para trazer aqui para vocês, que eu percebi as nuances ali nos versículos de que ele sempre falava de Deus como se fosse o Deus do avô Abraão, Deus do pai Isaac, nunca Deus dele. Porque aparentemente ele ainda não tinha se rendido, ele não tinha tido um encontro pessoal com esse Deus, ele não considerava que esse Deus fosse o Deus dele, mas o Deus da família dele, dos pais dele, dos parentes dele, mas não dele. A gente infelizmente viu isso aí acontecendo, tá? Para você ver que é possível a gente ter uma vida religiosa, tá? É possível você frequentar uma igreja, estar na igreja, participar de uma igreja e você não ter tido um encontro pessoal com Jesus. Por isso que eu criei o Jornada ao Santuário, tá? Eu criei o Jornada ao Santuário justamente para ensinar aqueles que já são salvos como eles devem discernir quem não teve um encontro pessoal com Cristo ainda, e para aqueles que acham que são salvos e estão enganados, venham perceber que não estão salvos ainda, não tiveram essa experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus, com Cristo Jesus, de se tornar nova criatura, tá? O Jornada ao Santuário serve tanto para quem é salvo quanto para quem não é, e para quem está enganado, tá? Achando que é, para ser desperto, tá? Se você tiver a oportunidade de entrar, entre na Jornada ao Santuário. São mentorias que a gente faz de 15 em 15 dias. E nessa sexta vai ter a mentoria número 3. A gente vai passar praticamente esse ano todo aí fazendo mentoria, não sei quantas ainda, só Deus sabe, tá? Estamos descansando no Senhor. Então a gente volta aqui. Sim, é possível que Jacó pudesse enganar o tio. Sim, era possível, porque ele não era convertido. A gente já viu isso nos outros capítulos. Mas ele não estava enganando. Ele estava sendo honesto, íntegro diante ali do tio. Realmente ele estava cumprindo a palavra. Ele pediu ali que à medida que nascessem os animais, se fosse de uma cor ou de outra, eles iriam separar os animais segundo a cor da pele, se era listrado, se não era e tudo. E aí ele ia separar para eles um tipo e ia deixar para o tio outro tipo, né? Pelo jeito que os filhos de Labão falam, Deus estava abençoando Jacó, e os filhotes dos animais que estavam nascendo estavam em concordância com aquilo que era para Jacó. Então não estava nascendo muito filhote para Labão, e estava nascendo filhotes das cores que Jacó havia escolhido para ele. Deus estava abençoando Jacó para que Jacó pudesse prosperar e sair dali com uma fazenda bem grande, né, de animais e tudo mais, com a riqueza grande. Então no verso 2 fala: viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era mais para com ele como antigamente. Então Labão já estava chateado, com raiva, né, porque Jacó estava prosperando às custas dele, entre aspas. Ele estava trabalhando, né, e ele não estava gostando disso. E no verso 3 está escrito: e disse o Senhor a Jacó: torna-te a terra dos teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Deus fala com Jacó para ele poder sair dali, igual ele fez com Abraão, tá? Igual ele também fez com Isaac. Ele ordenou Jacó que fosse para um lugar que ele queria que fosse. Deus estava ordenando aqui. E aí Jacó, não é menino, ouviu a voz de Deus, então mandou Jacó chamar Raquel e Lia e foi conversar com as esposas, tá? E lá no verso 5 a gente vê que realmente Jacó ainda não teve um encontro pessoal com Deus. Olha o que está lá escrito no verso 5. E disse-lhes: vejo que o rosto do vosso pai não é para comigo como antigamente. Porém, presta atenção, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. É Deus de quem? Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. É Deus de quem? De quem que é o Deus? Ô, Karine chegou, vai chover canivete aqui na live agora. Paulo, Deus abençoe. Adriano, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O Deus de quem está com ele? Ó, Kevin tá sumida também, viu, Kevin? Muito sumida, desapareceu, virou manchete você.
Do Pai, gente. O Deus do Pai, não é Deus dele. Deus manda, falou, Deus já tinha prometido fazer dele uma descendência, que a descendência dele seria como a areia, o pó da terra. Já tinha dado promessas para ele, já tinha falado que ia abençoar, que ia proteger, que ia guardar, que ia livrar. Deus já tinha falado um bocado de coisa para ele, e ele ainda não considera que este Deus é o Deus dele. Ele ainda acha que é do pai dele. Que coisa, gente. Até esse momento Jacó ainda não se rendeu completamente ao senhorio de Deus. Como ele hoje, como eu já disse, existem muitas pessoas na igreja da mesma forma, da mesma maneira. Estão lá, vivem a vida religiosa, mas não tiveram ainda experiência pessoal com Cristo Jesus. Por isso não se tornaram ainda nova criatura. As coisas velhas na vida dela ainda não passaram e nada se fez novo ainda, tá? Então vivem de uma religiosidade de frequentar os cultos, as missas aí nos domingos, tá? Mas durante a semana faz de tudo, pode de tudo, Deus aceita tudo e aí vai, tá, gente? Isso é uma realidade. Você olha para a vida de Jacó. Jacó não era salvo. Ele mesmo não acreditava que o Deus dos pais, dos avós, não acreditava que era Deus dele. Ele não tinha tido uma experiência pessoal com Deus ainda. E aí ele continua: e vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço tenho servido o vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Então aquele acordo que Jacó tinha feito das cores dos animais, Labão mudou 10 vezes o acordo. Sempre quando nascia mais de uma cor para Jacó, ele ia lá e mudava o acordo. Não, agora não. Próxima vez que nascer, eu quero ficar com as suas cores, você toma minhas cores. Aí Deus fazia nascer tudo na cor na cor que era de Jacó de novo. E ele mudou de novo, mudou, mas não adiantava, porque quem manda, quem fabrica, quem produz, quem traz a existência é o nosso Deus. Não tem nada que foge ao controle de Deus. Às vezes a gente fica preocupado com as coisas, né? Deus, e agora, Deus, como é que eu vou resolver esse problema? E tudo mais, e a gente se desespera sem às vezes perceber de que a gente está esquecendo de quem Deus é, do poder que ele tem, e a gente acaba conferindo e transmitindo mais atenção para os nossos problemas diários, para as coisinhas que aparecem ao nosso redor, que nos afligem, do que olhar para Deus e ver quem Deus é e quem nós somos com Deus, tá? A gente tem que descansar mais no Senhor, esperar, confiar mais nele. Às vezes coisas não vêm à existência por incredulidade nossa, por falta de fé. Temos que crer, temos que descansar, temos que confiar em Deus, nos lançar nos braços dele, porque Deus age por intermédio da fé. Se você não tem fé, você não crê, não vai aparecer nada, não vai surgir nada. Jesus uma vez ficou impossibilitado de fazer um milagre, de curar um cego numa cidade, por causa da incredulidade do povo. O povo não acreditava que ele pudesse curar. Ele teve que trazer a pessoa para fora da cidade e tentar curar a pessoa 2 vezes, por causa da incredulidade do ambiente, da região, das pessoas que estavam ali. Aquilo impregnava de tal maneira que Jesus não conseguiu curar de primeira. Ele ainda alertou a pessoa que foi curada: não volte, não entre naquela cidade, não entre. Porque se você voltar para lá, você vai ficar... Ele não falou isso não, né? Mas dá a entender que se ela voltasse para lá, ela ia acabar ficando cega de novo. De tão incrédulo que era o povo ali. Então Deus age por intermédio da fé, gente. Fé, temos que crer segundo a palavra de Deus. Não é crer segundo o que você quer, do seu desejo, da sua vontade. Não, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo as promessas de Deus, tá? Você tem que crer na direção de Deus. Quem busca Deus, ora, jejua, está em comunhão, sente o agir do Espírito, a inclinação do Espírito, Deus indicando para onde você tem que ir. Deus revela no seu íntimo, você consegue perceber qual é a vontade de Deus, quem está em comunhão com Ele. E aí você ora em prol da vontade de Deus. E quando você ora em prol da vontade de Deus, Deus faz, porque é vontade dele, não é nossa, tá? Então, temos que vigiar. O que é que vocês estão falando aí?
Gente, aqui tá normal, tá no 2G, viu? Tá no 2G, eu tirei no 5G logo antes de entrar, tá no 2G, não tá no 5G. Tô até preocupado quando Deus me tirar daqui e me levar, né, pra onde a gente tá indo começar o ministério. Eu tenho que pegar e no dia que instalar a internet já tem que puxar um fiozinho lá pro fundo pra gente não ficar sem internet lá no fundo, onde eu vou fazer um escritóriozinho. Depois eu vou colocar as fotinhos aí da casa, tá? De um videozinho que eu fiz lá pra vocês verem, né? Vou esperar um pouco mais lá pra frente pra vocês verem a casa que Deus entrou em providência, né? Deus é maravilhoso. As coincidências da vida, que não é coincidência, é providência de Deus. Quando a gente descansa no Senhor, Deus provê. Então, gente, Labão tentou enganar, passar para trás Jacó, mas Deus foi com Jacó, o abençoou e ele saiu dali rico. O que é que vocês estão falando, gente? Eles saíram para possibilitar o milagre ou para exercitar a fé do doente? Sabia, Kevin, que eu nunca pensei nisso aí, mas aparentemente, se a gente parar para pensar um pouquinho, né? Jesus é onipotente, ele tem todo o poder para poder desempenhar. Mas se o milagre vem por intermédio da fé e a pessoa não consegue acreditar, eu acho que a explicação melhor aí seria realmente estar ligada à falta de fé da pessoa. E Jesus ter um espaço ali para poder conversar com ela e ela crer que ele fosse capaz de fazer. Creio que a explicação mais lógica seria essa, né? Mas uma coisa aparentemente está ligada em outra. Sem fé, as coisas não iam acontecer, o milagre não ia vir à existência. A fé era necessária. Então, houve uma limitação do poder de Deus por causa da falta da fé, porque havia necessidade de fé. Sempre quando alguém era curada por Jesus, você via, até mesmo quando um soldado romano veio com Jesus falando que um capitão, né, que um soldado dele estava doente, e aí só de acreditar que Jesus ia emitir uma palavra de ordem para ser curado, não precisava nem Jesus ir lá, ele acreditava que só de Jesus falar ele está curado, ele ia voltar para lá e ia encontrar o soldado curado. Então ele teve fé. Ele falou assim, não vê. Aí Jesus até elogiou o capitão, eu não vi fé dessa qualidade, nem em Israel eu vi uma fé de tamanha qualidade quanto a sua do capitão, que acreditava que com a sua palavra que Jesus dissesse, o milagre iria acontecer lá com o soldado que estava doente, tá? Então aí você vê que os milagres estão ligados à fé, e como lá na cidade ninguém cria, ele não pôde fazer, né? Mas não porque não tinha capacidade, porque o povo não tinha fé para a manifestação da glória de Deus, tá? Então, voltando para cá, acho que é isso que vocês estão falando aí. Deixa eu ver. Isso atrapalhava Jesus ou o homem? Que ele teve que sair da cidade porque acreditava a cura, que ele teve que sair da cidade para poder concretizar a cura. Não atrapalhava Jesus fazer algo, mamãe. Eu entendo, mamãe. Creio que nem o cego não acreditava. Naquele caso específico era necessário exercitar para aumentar ou gerar fé nele, né? O servo do centurião. Isso, né? O cego deveria não acreditar mesmo. Então havia limitação nesse sentido, porque sem fé não iria acontecer o milagre. Não é porque Deus não conseguia fazer, tá? Mas é porque estava vinculada à manifestação de fé, em crer. O milagre vinha pela fé. Se a pessoa não cria, Deus não ia atravessar isso aí, fazer a coisa a contragosto, sem a pessoa aceitar, querer, desejar, acreditar que pudesse ser feito, tá? Deus não invade, não transforma nesse sentido, tá? Ele é um cavalheiro. Então vamos voltar para cá. Então, dessa forma, Deus tirou praticamente quase todo o gado que Labão tinha. Deus acabou prosperando e desenvolvendo ali o rebanho de Jacó. Então Jacó cresceu de tal maneira que os filhos e o próprio pai percebeu que aparentemente eles tinham perdido quase que tudo. Eles tinham ficado com uma quantidade pequena de gado, enquanto que Jacó cresceu de uma maneira extraordinária, tá?
Possivelmente Deus fez isso por causa do tempo que Jacó teve que ficar lá, 14 anos, trabalhando de graça por causa das esposas. Então Deus foi lá e deu o salário para Jacó com juros e correção monetária. E ele saiu de lá próspero, né? Creio que Jesus fez para gerar a cura e assim gerou a fé no coração do cego, mas saiu do ambiente por algum motivo que não compreendi. Mas amém, Kevin. Mas a gente sabe que ali foi, né, Jesus acabou falando na questão da incredulidade. A falta de fé estava ali ligada com a limitação da manifestação da glória de Deus. Vamos lá, verso 11. Ele fala: e disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados, malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Está vendo? Em sonho, por causa daquilo que Labão tinha feito no passado, Deus abençoou e prosperou Jacó de uma maneira extraordinária, a ponto de Labão ficar com um rebanho pequenininho e Jacó sair com praticamente quase que o rebanho que antigamente era todo de Labão, foi tudo para Jacó, e ele ficou só com um remanescente, uma quantidade bem pequena. Deus acabou prosperando Jacó por causa da sua obediência, submissão, respeito ali, que ele serviu o tio em prol das duas esposas, né? Então Deus acabou honrando ali a atitude de Jacó. E aí no verso 13 fala: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungida uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e torna a terra da tua parentela. Qual foi o voto que Jacó fez? Qual foi o voto que Jacó fez lá em Betel? Vocês lembram? Qual foi o voto que Jacó fez? Jacó fez um voto lá em Betel. Ele viu uma escada que ligava o céu à terra, os anjos de Deus subiam e desciam. Deus fala com ele lá de cima da escada, ele chama ali daquele lugar de casa de Deus. E aí ele faz um voto. Deus se revelando, Deus falando com ele passando com experiência. Ele ainda não era convertido, gente, presta atenção. Deus se manifestava, isso, que daria o dízimo. E aí Jacó fala: se você me proteger, você me levar em segurança, o Senhor me trazer segurança, de tudo que eu voltar, eu lhe entregarei o dízimo. E agora ele está voltando rico, né? Bastante rico, para a terra do pai dele, né? E Deus não esqueceu do voto não. Ele fala: onde me fizeste um voto. Deus está lembrando do voto que foi feito. Deus não esqueceu não. Ele está falando: não, você me fez um voto. Então responderam Raquel e Lia e disseram: há ainda por nós parte na herança da casa do nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois ele nos vendeu e comeu de todo o nosso dinheiro. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e Jacó saiu, levou tudo. Saiu de Padã Arã e partiu para ver Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Ele nem avisou que iria sair, ele pegou todas as coisas, as filhas concordaram, as esposas, as filhas de Labão, esposas de Jacó, concordaram com ele, de que o pai estava estranho, de que os irmãos estavam esquisitos. Eles sentiram que estavam correndo risco de acontecer alguma coisa com eles, e eles acabam fugindo, tá? E havendo Labão ido a tosquiar suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Opa, informação nova. Por que é que Isaque mandou Jacó ir ter com a parentela de Labão para ter uma esposa? Por que é que Isaque enviou Jacó para casar com alguém que fosse parente, com alguém que fosse descendente de Labão? Me fala aí, por que é que Isaque mandou Jacó tomar filhas de Labão? Qual era a preocupação inicial de Jacó e de Rebeca quando enviaram Jacó para se casar com uma das filhas de Labão? Me responde aí, por favor.
Nós já falamos sobre isso na live passada, live número 9. Rebeca tinha uma preocupação de Esaú matar Jacó, né? Mas aí ela usou de outra desculpa. Isso, Kevlin, isso, para não ter julgo desigual de fé. Eles queriam que viesse da mesma família porque acreditava-se que eles tinham a mesma fé no mesmo Deus, tá? Para justamente não se misturar. Mas qual é a informação que a gente recebe agora no verso 19? De que Labão não estava mais servindo ao único Deus verdadeiro. Havia se esquecido do Deus dos pais dele, tá? Não se lembrava mais do Deus verdadeiro. Tinha se rendido aos deuses pagãos. Ele tinha ídolos em casa. E o que é que Raquel faz? Raquel vai lá e pega os ídolos do pai e carrega. Raquel era convertida? Me fala aí, Raquel era convertida? O que é que ela ia fazer com esses ídolos? Para que ela está carregando esses ídolos? Essas estátuas aí, essas imagens aí que ela estava carregando? Para que ela estava carregando isso? Ela não era convertida, gente. Infelizmente, né? Ela levou os ídolos porque supõe-se, né? Pela atitude dela de roubar. Roubar, que é errado já. Que ela tinha algum apego emocional e espiritual com aquelas imagens que ela carregava. Ela não adorava o único Deus verdadeiro, não. Ela já tinha se rendido à adoração do pai dela. E carregou os ídolos para ela. Jacó saiu para buscar uma esposa segundo a fé da família e ambos estavam perdidos. Tanto Jacó estava perdido quanto Raquel estava perdida. Os dois estavam perdidos. Nenhum dos dois conhecia a Deus de verdade. Nenhum dos tinha uma intimidade e experiência com Deus de verdade. Daí o perigo, gente, tá vendo? Filho de crente não é salvo automaticamente, não. Deus não tem netos. Deus não tem netos. Deus tem filhos, tá? Se os pais são convertidos, não é porque os pais são convertidos que agora eles procriaram que o filho vai nascer convertido, não. Ele tem que ter a própria experiência dele com Deus, tá? Se ele não tiver a experiência dele com Deus, um encontro pessoal com Deus, ele não vai ser salvo, simples assim. A gente vê aqui claramente, a Bíblia está mostrando. Jacó não acreditava e demonstrava claramente que ele não tinha um relacionamento tão íntimo com Deus como o pai dele tinha, como o avô dele Abraão tinha. O Deus era Deus de Abraão, Deus de Isaac, não era Deus de Jacó, tá? E a gente agora descobre que Raquel também era idólatra, não adorava o único Deus verdadeiro. Infelizmente os dois não estavam no caminho do Senhor. Verso 20: e Jacó logrou a Labão, enganou a Labão o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Mais uma vez aí, enganou, né? Faz parte, né, da vida de Jacó enganar as pessoas, né? Não é de hoje que ele engana. Tem um louvor antigo que diz: não basta ser filho de crente, precisa ser salvo para no céu morar. Amém. Justamente, é isso aí mesmo. Infelizmente, nenhum dos dois haviam tido encontro pessoal com Deus ainda. Nenhum dos dois. E aí Jacó fugiu para a montanha de Gileade. Labão ficou sabendo que ele tinha fugido. Foi atrás dele com os filhos e encontrou com Jacó, né, lá na montanha de Gileade. E na noite que ele encontrou com Jacó, antes de conversar com Jacó, Deus aparece em sonhos a Labão. Deus aparece em sonhos a Labão e fala com ele: guarda-te que não fales com Jacó nem bem nem mal. Olha lá o que você vai fazer. Olha lá o que você vai fazer, tá? Ele só alertou, ele só avisou: não mexe com meu
que ainda não é ungido, né? Mas seria ungido depois. Não mexe com aquele que é o descendente, aquele que vai receber ali as promessas, através do qual o descendente haveria de vir. Não mexe com ele. Ele ainda está no processo, eu ainda estou trabalhando nesse vaso aí de barro, mas ele é vaso para honra, ele não é vaso para desonra. No tempo certo vai ser salvo, lavado e remido no sangue de Cristo, cheio do Espírito Santo. Não mexe no meu futuro ungido, não mexe, né? Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Labão também armou a tenda lá na montanha. E Labão chegou para Jacó ali, verso 26. O que é que você fez? Por que você me enganou? Por que você carregou minhas filhas como se elas tivessem sido sequestradas? Né? É mais ou menos isso que ele pergunta ali. Por que você fugiu em segredo? Por que você me enganou? De forma louca você agiu. E aí ele confessa. Labão confessa para Jacó. Poder havia na minha mão para vos fazer mal. Eu podia te matar. Mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não falas com Jacó nem bem nem mal. Ele confessou, ele deu testemunho de que Deus apareceu para ele e o avisou, o alertou. O Deus de vosso pai é o que ele fala. Percebe claramente aqui que o próprio Labão reconhece que esse Deus não é Deus dele. Não é Deus dele. É Deus do pai. Do pai de Jacó. E não é Deus de Jacó também não. Ele reconheceu que é o Deus de Isaac. O Deus de Isaac apareceu para mim. Não é Deus dele e não é Deus de Jacó. É o Deus de Isaac. Tá? Então Labão já tinha desviado há muito tempo. Por isso Raquel não era devota ao Deus verdadeiro. Por má influência do próprio pai. Infelizmente a gente sabe que isso acontece, né? Por falta de testemunho dentro de casa, de ensino, de vida com Deus dentro de casa, os filhos acabam não conhecendo a Deus e acabam se desviando. Às vezes acontece de sim os pais serem servos de Deus, tementes a Deus, mas cada um vai dar conta de si mesmo. Tá? Cada um vai dar conta de si mesmo. Nós temos vivido épocas muito difíceis, tá? Muito difíceis. Eu fico apreensivo, muito apreensivo, porque eu conheço muitos pastores em que filhos se desviaram, filhos não creram, não se renderam. Eu acho que Piper, né? John Piper tem um filho que ainda até hoje não é crente. Então você vê que não depende de vida com Deus às vezes, não depende dos pais terem intimidade ou não, depende do próprio filho, a individualidade dele, tá? Os pais ensinaram o que é certo, viveram de forma a honrar, exaltar e glorificar a Deus de forma bíblica, cristã, sendo humildes, devotos ali ao Senhor, buscando comunhão com o Senhor, mas os filhos vão dar conta de si mesmos. A gente só pode ensinar, orientar, apontar, guiar, mas quem vai caminhar é cada um de nós sozinho. Tá? A gente também não pode responsabilizar os pais por tudo, como se fosse culpa dos pais. De vez em quando é sim culpa dos pais, mas tem vezes que não. Tá? Uma boa parte das vezes não. Cada um vai dar conta de si mesmo, o pai está ali para ensinar da melhor maneira, mas nem todos são escolhidos, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A gente sabe disso. Tem a ação de Deus no projeto aí também, no propósito. Então no verso 30, e agora se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar para sua casa, por que você roubou meus deuses? Labão fala, por que você roubou meus deuses? Se você só queria ver seu pai. Jacó não sabe de nada. Raquel furtou. Ela furtou. Furtar é quando você pega escondido, né? Ela nem roubou, ela furtou. Ela pegou escondido. Só ela sabia. Ela foi lá, pegou escondido e guardou os ídolos para ela. Jacó não sabia de nada, tá? O pai acaba confessando aqui, Labão, por que roubou meus deuses? Então ele já confessa que aqueles ídolos que sumiram, desapareceram, que Raquel furtou e carregou, que é aqueles ídolos feitos por mãos de homem, que ele mesmo possivelmente confeccionou, então ele comprou de algum artesão que tinha feito.
para ele, aquelas estátuas, aquelas imagens, aquele ídolo que estava caindo, aquilo era um Deus para ele. E não o Deus que tinha aparecido de forma sobrenatural no sonho dele e falado com ele em sonho. Esse aí não é Deus, não. Esse aí não é Deus, não. Deus é aquela imagem que não vê, não enxerga, não fala, não sente, não anda, não faz nada. E você carrega ela para tudo. Aquilo ali é Deus. Gente, que loucura. Que loucura. Isso beira a insanidade. Deus fala com ele em sonhos, e mesmo falando com ele em sonhos, de forma sobrenatural, ele reconhece que esse Deus falou. Ele prefere dizer que imagens de escultura são os deuses dele. Daí você vem a arrogância do pecador. Quando está perdido, aí você vê a cegueira espiritual que o pecador vive. Se Deus não remover o véu, se Deus não remover as escamas, se Deus não agir sobrenaturalmente, espiritualmente, no convencimento do pecado, da justiça, do juízo, o pecador não consegue compreender quem é Deus. Ele faz deuses para si mesmo, tá? Existem quantos deuses, gente? Existem quantos deuses? Às vezes é o inverso, né, Andréa? Acontece dos filhos servirem a Deus e os pais não. Os pais começam bem, depois desviam e os filhos perseveram em nome de Jesus. Existem quantos deuses, gente? Existem quantos deuses? Não, tô perguntando de forma sincera, honesta. Deuses de verdade. Deuses de verdade, que seja realmente Deus. Existem quantos deuses? Eu não estou falando ídolos ou representações de Deus. Estou falando Deus de verdade. Existem quantos? Isso. Só existe um único Deus. Que a gente sabe que ele existe num relacionamento entre três pessoas. Existe um único Deus que divide a sua essência em três pessoas. Há nele um relacionamento entre três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é um Deus formado de um relacionamento entre três pessoas. Uma única divindade, uma única essência divina, uma substância divina. Mas dentro dessa substância divina há um relacionamento entre três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que ele servia ali não era Deus nenhum. Aquelas estátuas não eram nada diante de Deus. Só existia um único Deus. Esse Deus falou com ele no sonho e ele não reconhecia esse Deus como Deus. Preferiu reconhecer as esculturas que ele carregava ali, que no caso Raquel tinha roubado dele. O que é que o salmista fala lá no Salmo 115, verso 4 e 8? O que é que o salmista fala? O salmista fala: seus ídolos não passam de objetos de prata e de ouro, confeccionados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pé, mas não andam. Garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles, aos ídolos, né? Aqueles que fazem os ídolos e confiam nos ídolos são iguais aos ídolos. Não são nada. Estão mortos, inanimados, sem vida alguma. Porque para ter vida tem que ter comunhão com a vida. E a vida só há em Deus. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por meio de Cristo, por meio do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que você recebe vida. Se você está confeccionando uma escultura, se você está se prostrando e adorando uma imagem, você está se tornando igual a esta imagem. Ela não tem vida, tá? Você está morto espiritualmente, como a própria imagem está morta. É isso que o salmista está falando aqui,
tá? Então, ou seja, vocês não possuem vida em si mesmos. Vocês, como os ídolos, estão mortos também. É isso que o salmista está falando. O que é que Paulo ensina? Paulo ensina lá em 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 e 20. Paulo ensina: então aquele que tentando dizer que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância, ou que os ídolos são deuses de verdade. Então, o que estão tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância, ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês também sejam participantes com os demônios. Paulo dá um passo além do salmista. O salmista fala: você que faz uma imagem, você que faz uma imagem de escultura, um ídolo, você se prostra, adora essa imagem, você se torna semelhante a essa imagem. Ela não tem vida, ela não olha, não vê, não enxerga, não respira, não faz nada. Você está tão morta quanto essa imagem. É o que o salmista fala. Quando Paulo vai falar dos ídolos e dos sacrifícios que eram feitos em prol das estátuas, que não é nada, aí Paulo pega e dá um passo além com uma visão espiritual da coisa, porque no Antigo Testamento era mais literal, né? No Novo Testamento é mais espiritual. Paulo dá um passo além e mostra que atrás dos ídolos existem demônios que recebem aquela adoração, aquela oferta, aquele sacrifício. Você está fazendo sacrifício para uma estátua, mas de trás da estátua, por detrás dela, quem está recebendo aquele sacrifício é uma entidade demoníaca. Ele está falando aqui: estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. Porque o sacrifício que agrada a Deus era o sacrifício que era feito lá no templo, em Jerusalém. E depois que Jesus veio e a si mesmo se entregou como sacrifício verdadeiro, completo, eterno, que cumpria tudo, o sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de Cristo, que ele fez uma única vez. Então depois de Cristo não haveria mais necessidade de sacrifício mais algum. Tá? Então os sacrifícios que estavam sendo feitos lá não era para Deus, porque o de Deus já tinha sido concretizado na cruz com Cristo. Cristo era o sacrifício que Deus queria. E foi profetizado desde lá de Gênesis, que a gente já estudou lá nas primeiras lives, quando Deus falou que da mulher nasceria o descendente que pisaria na cabeça da serpente. É na crucificação de Cristo que aquela promessa se concretiza. Tá? E aí Paulo termina lá em 1 Coríntios capítulo 10, 14, falando: portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos, fujam do culto às imagens de escultura, seja essa imagem de escultura o que for. Ah, é Buda? Fuja. Ah, é anjo? Fuja. Ah, é uma imagem de Pedro, de Maria? Fuja. Você não tem que se prostrar perante nenhuma imagem de escultura. Deus proíbe isso. À medida que a gente estiver lendo a Bíblia, a gente só está em Gênesis. A gente vai passar em muitos outros versículos até terminar a Bíblia. Você vê claramente que Deus condena idolatria, seja ela de qual for. Deus não quer que você se prostre, você se incline, você vá para o joelho, você reze para nenhuma escultura onde você possa pegar e carregar com as suas mãos. Deus quer que você pense nele. Entre no seu quarto, busque a face dele. Ali no seu quarto, em secreto, pense em Deus. Deus proibiu a confecção de qualquer imagem dele mesmo. E proibiu qualquer um que se prostrasse perante qualquer imagem dele, feita dele, porque não era para fazer nenhuma imagem de escultura, nada que representasse ele. Porque a gente tem que buscar pela fé. E a fé geralmente se manifesta quando ela é invisível, quando a gente não vê, não toca, não sabe, mas a gente crê que existe. Você está entendendo? Quando você cria alguma coisa, você pode ser enganado por aquilo que você está vendo, e você transfere a sua atenção não para o Deus invisível, onipotente, espírito, mas para aquele estatuazinha que está na sua frente. E aí você começa a tratar a estatuazinha com mais valor do que o próprio Deus invisível. Com mais reverência. Então Deus proibiu isso, a gente vai ver isso mais à frente. Mais à frente a gente vai ver isso, não agora, tá? Mas aqui a gente vê que infelizmente Labão já tinha esquecido de Deus.
e achava que aquelas estátuas que a Raquel tinha roubado eram os deuses dele. Ele precisou ir lá ajudar os deuses dele que foi sequestrado. Meus deuses foram sequestrados, eles precisam de ajuda. Que Deus é esse que precisa ser resgatado? Que não consegue se livrar sozinho do cativeiro? Que Deus é esse? Não é Deus nenhum. Não é Deus nenhum. Né? Mas foi o que aconteceu, infelizmente. Gente, peraí. Eu nem cheguei no capítulo 32 ainda. Cara, esse é o capítulo 31. Jesus, misericórdia. A gente só vai ficar no capítulo 31 hoje, gente. Tá? Porque já tá faltando 10 minutos para terminar nosso tempo de 1 hora. E eu tô na metade do capítulo. Mas tá, tô terminando o capítulo aqui já. Amanhã a gente vai estudar o capítulo 32, tá? Não dá para fazer os dois hoje. O outro é muito importante. Apesar dele ser um pouco menor, ele é um pouco menor, o outro. Mas não vou fazer hoje, senão vai ficar muito longa a live, tá? A gente vai terminar no 31 mesmo. Então, continuando aqui. Então respondeu Jacó e disse a Labão: por que temia? Pois que dizia comigo: se porventura não me arrebataria as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Então você está achando que eu roubei seus deuses? Se você procurar e achar que essa pessoa que tenha roubado, a gente mate ela. Só que Jacó não sabia que Raquel tinha roubado os ídolos, né? Se ele soubesse, ele não teria falado uma coisa dessa. Então, Labão saiu a procurar, saiu a vasculhar, entrou nas tendas todas, manuseou, procurou. Parece que os ídolos eram grandes, dava para poder você encontrar só de apalpar, de mexer nas coisas, dava para você sentir onde eles estavam. E o que é que tinha acontecido? Raquel tinha sentado, pegou o vestidão, abriu o vestido, sentou em cima dos ídolos. E quando o pai chegou perto dela, ela falou assim: não me toque, não mexa em mim, eu não posso levantar porque eu tô no dia, eu tô menstruada, eu tô naqueles dias, nos costumes das mulheres. E nos costumes da mulher, a mulher fica impura, né? Eu creio que eles tinham essa percepção, né, de deixar a mulher quieta no dia. Eu acho que já tinha essa cultura que depois Deus vai implementar nas leis, quando ele separar Moisés ali e colocar as leis que a gente vai ler lá no livro de Levítico. E aí ele incorpora que nos dias que a mulher está menstruada, ela está impura. Talvez já havia alguma tradição nesse sentido. E aí Labão não encosta nela, porque ela fala que estava menstruada. Possivelmente ela não estava, ela mentiu, mas ela não era serva de Deus, né? Então podia mentir à vontade, podia adorar quem quisesse, porque só servo de Deus que respeita a vontade de Deus. E aí ele procurou e não achou os ídolos dele. Jacó conversou com ele depois de que ele não encontrou nada. Jogou na cara dele que ele esteve. Agora a gente descobre quanto tempo que Jacó esteve lá, né? 20 anos. Jacó trabalhou 14 anos pelas duas esposas e 6 anos pelo salário dele. Ele trabalhou 20 anos ao todo para o tio. E nos últimos 6 anos ele trabalhou para ele. E nos últimos 6 anos Deus o prosperou muito mais do que o tio dele. Tanto que o tio achava que ele estava roubando. Que Jacó estava roubando, tá? E ele acaba ali falando que ele não, sempre foi certo, sempre foi fiel. Até mesmo as ovelhas que algum animal matava, ele ia lá e pagava do dele para ele não sentir falta de nada. Ele fez o melhor possível para servir ali e pagar o tempo, né, de serviço que ele tinha por causa das esposas. Ele foi fiel nisso aí, foi íntegro, honesto. Ele nunca enganou o tio nesse sentido, né? Ele só enganou na hora que ele fugiu, mas não nesse sentido, tá? E aí ele fala: se o Deus de meu pai, aí tá vendo? Isso é Jacó falando. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Se não fosse o Deus do meu pai, se não fosse o Deus de Abraão, você ia roubar tudo que eu tinha agora, você ia tomar tudo que eu tinha. Mas Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Isso aqui é Jacó jogando na cara de Labão que Deus deu livramento para ele. Porque Deus o honrou, porque ele foi honesto, ele foi íntegro, ele fez o que era certo, ele não errou em nada. Ele fugiu por medo,
mas não porque ele queria enganar, mas com receio de acontecer alguma coisa com ele. Por isso ele fugiu. Tá? Ele acaba falando, Deus de meu pai. Ele não reconhece ainda que Deus é o Deus dele. Você está vendo em todos os versículos que a gente está lendo. Já tem um bocado de capítulo que a gente está estudando aqui. E você vê que Jacó ainda não tinha tido um encontro pessoal com Deus. Era uma pessoa religiosa, era uma pessoa que respeitava a tradição que recebeu da família, mas ele mesmo não tinha passado por uma experiência ali com Deus, tá? Eu estou apontando isso, eu estou tocando nisso, porque tem muita gente assim na igreja no dia de hoje. Os pais são crentes, os pais são salvos, mas o filho não é, mas está na igreja e acha que é salvo. Tá? Porque tomou um banho de piscina quando tinha 7, 8, 9, 10 anos de idade. Se examinem, gente, se examinem. Uma vez eu vi um testemunho da esposa de Paul Washer. Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre o pastor Paul Washer, a Charo, o nome dela é Charo. Ela era casada com Paul Washer há mais de 10 anos. E ela estava perdida. Ela era esposa de um pastor missionário famoso. Ia para ele nas viagens. Ele pregava no mundo todo. E ela estava perdida. E ele mesmo não sabia. O pastor Paul Washer não sabia que ela era perdida. Porque ele conheceu ela sendo missionária. Ela era missionária desde os 15 anos. Mas quando ela estava com seus 30 e alguma coisa, depois de casada, com filhos e tudo, numa pregação do marido, ela foi confrontada várias vezes, e numa das pregações do marido ela reconheceu que a vida dela toda foi uma farsa, foi uma ilusão. Ela nunca tinha sido salva. Ela tomou uma posição por Cristo no passado por causa da amizade, por causa da companhia, porque os amigos iriam batizar, e ela batizou, assumiu a roupa, tá? Ali vestiu a camisa de Cristo, mas não era salva. Ela conta o testemunho, vai aí no Google, coloca aí esposa de Paul Washer, testemunho, e escuta lá para você ver. Ela fala, gente, eu não era salva, e foi missionária, viajou pregando evangelho e não era salva. Tem gente na igreja nos dias de hoje que não é salvo. Você tem certeza da sua salvação? Se examine. Se quiser ajuda, entra na Jornada ao Santuário, que a gente está falando sobre isso lá, as mentorias que a gente está fazendo. Está na mentoria 3, nessa sexta-feira a gente está indo para a mentoria número 3. Já tem 2 lá. E o meu testemunho de como Deus me libertou do ateísmo está lá também. Tá? Para quem quiser, o link está na bio. Vai lá. Isso é coisa séria. Não brinca com isso não. Vida só tem uma. Só tem uma. Então, ele fala aqui, né, que Deus deu livramento para ele, porque ele foi íntegro, ele realmente fez o que era certo. Aí os dois conversam, juntam ali umas pedrinhas, faz uma coluna, faz uma aliança, uma promessa de nenhum agredir o outro, de nenhum atravessar aquele local onde eles fizeram um pacto para fazer o mal um com o outro, mas sempre eles iriam fazer o bem um para com o outro. Houve perdão, houve acerto, conserto, mas Labão teve que voltar para casa sem os ídolos dele, porque Raquel não devolveu os ídolos, ficou com ela ainda, infelizmente. Infelizmente, ela carregou os ídolos com ela, tá? Então, ele acaba terminando ali, Labão falando, o Deus de Abraão, o Deus de Naor, que era o pai dele, né? Ele reconhece. Labão reconhece que o Deus de Abraão era também o Deus do pai dele, mas não era Deus dele mais. O Deus de Abraão e o Deus de Naor. Naor era o irmão de Abraão. O Deus de seu pai julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Olha para você ver. Jacó ainda jura não por ele mesmo, não pelo Deus dele, mas pela fé que o pai dele tem, né? Que coisa, né? Que coisa. Que coisa, que perigo. Não jura pelo Deus dele porque ele ainda não tem esse Deus. Ele jura pelo Deus do pai. Que situação. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha. Ele ofereceu um sacrifício a um Deus que ele não conhecia. Que situação, que coisa. Quantas pessoas não estão na igreja louvando ao Senhor, dando sacrifício de louvor, cantando lá na frente e vivem uma vida pecaminosa, sem arrependimento? Quantas pessoas tomam a santa ceia, vivendo em pecado,
sem arrependimento, tentando fingir para que os outros não percebam que ela tem essa vida de pecado. Quantas pessoas não tentam enganar as outras, mas às vezes esquecem que Deus está vendo tudo. Deus não tem como você enganar. Não adianta fingir para quem é humano. Você vai prestar contas, não é para o amigo, não é para o pai, não é para o pastor. Você vai prestar contas é para Deus no dia do juízo, tá? E Jacó fez aqui um sacrifício na montanha para poder simbolizar ali o pacto, a aliança ali, de paz ali, né? O pacto de paz entre ele e o tio, tá? Mas para Deus esse sacrifício era mesmo quase que nada, porque não havia temor, não havia comunhão plena, não havia submissão, não havia encontro pessoal. E no verso 55 termina falando: e levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou e partiu, e voltou Labão para o seu lugar. Terminamos o capítulo 31. Gente, não tinha como eu fazer mais rápido, tá? Não tinha. Justamente, ele fez isso mesmo, André, ele fez um sacrifício, mas não construiu um altar. Muito bem percebido aí. Tá vendo como é importante a gente compartilhar, né? Que a gente vai completando aqui a reflexão, a mensagem. Ele fez um sacrifício, mas ele não ergueu um altar. Não era um altar de adoração, era apenas um sacrifício. Como se fazia lá para os ídolos lá também. Mas não era um altar de adoração. Bem mencionado aí, viu? Ó, Sidilene, ela apareceu, gente do céu. Sidilene sumiu, né? Largou a gente. Oi, linda, Deus abençoe sua vida. Gente, capítulo 31 terminado. Eu vou deixar o capítulo 32 para amanhã, tá? Porque ele é importante. Eu quero passar com ele devagarzinho, igual eu fiz com esse, tá? Vai ter momentos lá para frente que os capítulos serão pequenos. Então, quem sabe, talvez vai dar pra gente poder ler mais capítulos, em vez de ser 2 ou 3 ou 4, tá? Vai dar pra gente ler mais. Mas esses capítulos que são grandes, tem muitas coisinhas pequenas ali que a gente tem que parar, tem que refletir, tem que trazer aplicação para nossa vida nos dias de hoje, tá? Para ver se a gente alimenta a nossa alma, para ver se Deus trabalha em nosso coração, para ver se a gente consegue perceber o que é certo, o que é errado, e viemos buscar nos santificar na presença de Deus, tá bom? Bacana? Ok? Então amanhã, capítulo 32, aqui, a gente só falou o capítulo 31, amanhã vai estudar só o capítulo 32, a gente vai refletir só o capítulo 32. Quem não leu, leia o capítulo 32. Eu vou estar orando e a gente vai estar concretizando a live nessa noite. Amém, André? Justamente, né? É como uma pessoa ir para a igreja, evangelizar, cantar, mas não obedecer. É complicado, né, gente? É complicado. Tudo em vão. A Bíblia diz que é sacrifício de tolo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. O estudo foi uma benção. Amém. Obrigado. Lembrar de colocar... olá, Kate. Valeu, Kate. A Andréa não me lembrou. Quem lembrou foi Kate. Eu ia orar, viu? Se Kate não colocasse aí, eu ia orar. Momento de oração. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, gente, tá? Oremos. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, neste momento. Vemos lhe agradecer mais uma vez por tanta informação, por tanto conhecimento compartilhado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por tua infinita misericórdia. Obrigado por tua capacitação. Nada podemos fazer, nada podemos entender se teu Santo Espírito não venha, assim, Senhor, nos capacitar tanto a fazer quanto compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Então, por favor, Deus, continua assim a trabalhar. Rogamos por aqueles que por ignorância, por falta de entendimento, por imaturidade, por incredulidade, não entendem, Senhor. Só o Senhor sabe qual o nível de aperfeiçoamento cada um de nós está, até que ponto a gente consegue perceber o pecado nas coisas em que fazemos, mas sabemos que à medida que caminhamos para próximo de Ti, mais fácil fica de enxergarmos as nossas imperfeições, e assim possamos permitir que o Senhor venha nos moldar, né? venha nos purificar,
aí de todo pecado, e a gente venha andar de forma mais agradável diante de teus santos olhos. Então, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado pelas pessoas que aqui estiveram. O Senhor sabe da necessidade de cada uma, né? A gente não tem feito mais as orações como antes, mas estou apresentando aqui, Senhor, os pedidos que estão nos corações de cada um dos teus servos que nos acompanham aqui continuamente. Que o Senhor venha estar respondendo assim os seus pedidos, as suas necessidades, de acordo com o seu propósito na vida de cada um, Deus, porque o Senhor sabe o que é melhor para o nosso crescimento, nosso aperfeiçoamento, para que possamos a cada dia representar cada vez melhor Cristo Jesus nessa sociedade. Vá assim nos capacitando a sermos testemunhas vivas da tua santidade, do caráter de Cristo, que as pessoas possam ver Cristo em nós e nós possamos dar um testemunho de maneira a despertá-las para a realidade do quão distante elas estão, aquelas que não têm um encontro com Cristo, aquelas que não dão lugar para uma transformação, para a santificação. Que o Senhor venha nos usar como instrumento de justiça na propagação da verdade, Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por este momento. Quero apresentar a minha vida, a vida da minha esposa, da minha filha, os projetos, né? O ministério ali na cidade de Salinas, que o Senhor venha estar entrando em providência lá na casa que a gente está guardando, venha estar movendo aí, Senhor, todos os contextos, todas as situações, para que possamos chegar ali no momento certo, de acordo com o seu propósito. Trabalhe já e vá trabalhando os corações daquelas pessoas que o Senhor vai permitir passar por nós e vai nos preparando para lançar o Evangelho com autoridade, com ousadia, com amor, com respeito, de maneira que aqueles que se encontram perdidos possam ter oportunidade para a salvação e não venham tropeçar em nossos erros, nossas falhas, nossos defeitos. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por tudo, Deus. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado aí pela presença. Primeira vez que a gente só consegue fazer um capítulo, né? A gente começou com 5. Passamos para 4, 3, 2. Hoje eu só consegui fazer 1. Jesus tem misericórdia. Mas a gente vai lendo aos pouquinhos mesmo. O importante é a gente aprender. É a gente aprender a palavra do Senhor. Acima de tudo, colocar em prática aquilo que Deus nos convencer, tá? Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Dê lugar para transformação. Amém? Um grande abraço. Valeu, Sidilene. Você tá sumida, viu, Sidilene? Não some, não. Volta aí, tá? Fica firme aí com a gente. Tchau, André. Tchau, Kate. Tchau, Kevin. Tchau, Deise. Deise chegou aí desde o início. Deus abençoe sua vida. Deise, valeu aí pela presença. Um abraço aí para todos que estiverem aí conosco. Muito obrigado por cada um de vocês aí, tá? Essa lição de hoje, Deus me deu uma mensagem: sacrifício ao altar. Justamente, nós devemos construir um altar e não fazer sacrifício. Ó, Karine tá aí também. Tchau, Karine. Tchau, boa noite para todo mundo. Fui.